Olá, espectadores da TV Cognópolis, estamos aqui com mais um capítulo da nossa série de especialidades da Conscienciologia e hoje nós vamos falar sobre consciencioterapia aqui na Organização Internacional de Consciencioterapia. Olá, Marco Antônio, tudo bem? Como é que você tá? Tudo Seja bem-vinda. certo. Obrigada por receber a gente aqui. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é consciencioterapia? Com certeza. Vamos lá. Marco Antônio, explica pra gente o que é consciencioterapia. Ok, a consciencioterapia é uma especialidade da conscienciologia que ela foca basicamente, especificamente, na condição de reversão do que a gente chama de trafar ou traços fardos. A gente pode chamar trafar, traços fardos, aqueles vícios, aquelas imaturidades que a pessoa tem. Nichos ou pontos de egoísmo que ela tenha. Tudo isso é um grande universo que a gente chama de trafar. Então a consciencioterapia, na verdade, ela se utiliza dessa condição de usar técnicas conscienciológicas, técnicas do paradigma da conscienciologia, quer dizer, técnicas que vão levar em consideração o componente bioenergético, o componente de múltiplas vidas da pessoa, o componente extrafísico, quer dizer, fora dessa condição dimensional humana, justamente essas técnicas para que a pessoa possa concentrar, focar e através da repetição paciente, da persistência, ela então reverter esses traços fardos, essas imaturidades dela. Então, qual seria a diferença entre psicoterapia e consciencioterapia? Essa é a pergunta que, quando a gente vai procurar definir, né, acaba vindo à mente. Mas espera aí, tem a psicoterapia. Se a gente for lembrar um pouquinho, não é só psicoterapia, tem musicoterapia, tem laborterapia, tem várias formas, tem biblioterapia, tem várias formas que as pessoas, ao longo da história humana, elas se utilizaram para melhorar as maturidades pessoais e acabar sendo uma pessoa melhor, mais generosa, mais adaptada ao meio que ela vive, né? Especificamente em relação à psicoterapia, o que acontece é que a psicoterapia, dentro do grande universo das psicoterapias, elas têm um paradigma, elas têm uma forma de abordar aquela pessoa. No caso, a consciencioterapia, ela não tem nenhuma relação no sentido de utilizar abordagens psicológicas. Ela, na verdade, é uma maneira da pessoa que é afinizada ao paradigma consciencial, ou seja, ela vê que aquela forma de ver o mundo, aquela forma de aprender conhecimento, aquela forma de evoluir, aquilo ali, ela acolhe esse tipo de paradigma, ela entende que aquilo é o melhor para ela. E dentro desse processo de ser um pesquisador da conscienciologia, ela acaba fazendo uma série de movimentos, série de esforços, para que ela reverta essas imaturidades. A gente sabe que, por exemplo, na psicoterapia, ela não trabalha condições do paradigma consciencial, cosmoética, multiexistencialidade, bioenergética até certo ponto, tá? Retrocognições. Então, tudo isso que é tão valioso, é tão útil para o pesquisador da conscienciologia, né? Esse universo ele não existe em outras áreas de conhecimento, incluindo todas essas que a gente está falando. Tendo em vista que o objetivo é reciclar aí algumas imaturidades, qual é o público-alvo da consciencioterapia? Pois é, isso depende muito da pessoa. Isso depende mais do que da pessoa que está sendo, que está buscando alguma forma, alguma linha de conhecimento para reverter essas imaturidades. Por exemplo, a gente sabe que a conscienciologia e a consciencioterapia, ela tem algumas condições que são tipo uma linguagem universal. Por exemplo, a pessoa ser uma pessoa mais lógica, ser uma pessoa mais altruísta,
A gente já trabalhou dentro do universo da consciencioterapia com pessoas que não especificamente ou integralmente acolhiam o paradigma consciencial. Claro, se ela acolher o paradigma consciencial, a gente vai poder utilizar de modo mais profundo, porque a gente vai ter, na verdade, um aprofundamento dessa condição, dessas técnicas conscienciológicas para a reversão da imaturidade. Mas também a gente já viu pessoas que não necessariamente acolheram integralmente o paradigma consciencial, mas, por exemplo, se beneficiaram de algumas técnicas, por exemplo, o aprendizado do estado vibracional, que é uma técnica bioenergética, para elas começarem a ser pessoas mais racionais, adquirindo um controle, um autocontrole emocional, pessoas mais lúcidas, mais autocríticas. Então, a condição interessante do paradigma consciencial, especificamente da consciencioterapia, é que se a pessoa acolher determinadas ideias e premissas e ela achar aquilo útil para a vida dela, ela pode utilizar e isso acabar revertendo em termos de saúde e o que a gente chama de homeostase, de equilíbrio íntimo. Como que as pessoas fazem para ter acesso aos atendimentos? Sim, nós temos aqui um setor da OIC, da Organização Internacional de Consciencioterapia, que é o agendamento, que são pessoas, são voluntários da consciencioterapia. É importante lembrar que todo o trabalho da OIC, da Organização Internacional de Consciencioterapia, é embasado no voluntariado. Tá? Então nós temos aqui voluntários do agendamento, que justamente são, e essa é uma especialidade da consciencioterapia, para acolher tecnicamente, né, essas pessoas que vão ser submetidas à heteroajuda da consciencioterapia. Nós chamamos de evolucientes, essas pessoas que não são pacientes ou não são clientes, são entes da própria evolução, de modo lúcido. Tá? Então essas pessoas são os evolucientes. E esses evolucientes, eles são acolhidos pelos voluntários agendadores aqui da OIC. Eles podem ser acessados, por exemplo, pelo site www.oic.org.br. Nós temos também o telefone da OIC. É importante lembrar, nós temos atendimentos consciencioterápicos não só aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos uma unidade em São Paulo, tá? E nós também itineramos e fazemos atendimentos regularmente em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então, a gente está expandindo as nossas atividades justamente porque nós confiamos muito nessa modalidade terapêutica, consciencioterapêutica, que é a consciencioterapia. É isso então, muito obrigada. Obrigado a você. Falamos hoje então sobre consciencioterapia e encerramos aqui mais um capítulo da nossa série de especialidades. Te aguardamos no próximo. Muito obrigada pela audiência.